A Casa Allan Kardec, de Serquilho, apresenta a palestra Pobres de Espírito, ministrada pelo Sr. Robson Castelli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui reunidos em torno do Cristo. Onde tiver dois ou mais em seu nome, ali estarei, disse Jesus. Estamos também aqui unidos pela essa doutrina que é luz em nossas vidas. E hoje, mais um tema do Evangelho, para que nós possamos fazer nossas reflexões e levar em nossos corações, nossos sentimentos, os sublimes ensinamentos, porque necessitamos do Evangelho. O Evangelho é renovação, é a boa nova, é a boa notícia, é alegria em nossa vida. Quando nós estivermos compenetrados nessa real existência que é o Evangelho em nós com certeza estaremos dando um passo enorme para a nossa paz, para a nossa tranquilidade, porque o Evangelho nos torna melhor, é para fazer melhor. Estamos cansados de sofrer, cansados de sentir dores, de aflições, de lágrimas. Por isso buscamos no Evangelho. Bem-aventurados aqueles que já encontraram o Evangelho em seu coração. E Allan Kardec traz um tema no capítulo 7, nos itens 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o tema de hoje para reflexão é o que se deve entender por pobres de espírito. Então, Allan Kardec começa trazendo uma mensagem do Cristo, está em Mateus, capítulo 5, versículo 3, onde diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Kardec vai desenvolvendo, dizendo que a incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. O Evangelho, como também a doutrina espírita, há necessidade de nós abrirmos o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender o que ela quer nos dizer. Temos que aprender a fazer o Evangelho, a ler o Evangelho para nós, não para o outro. Senti-lo e se colocar na posição um pouco humilde, reconhecer em que pé, em que vibração, em que grau que nós estamos, que eu estou, desse entendimento, desse ensinamento. Logicamente, quando diz muitos zombam desta máxima, devemos lembrar que quando Cristo nos ensinou bem-aventurados os pobres de espírito, que entrarão no reino dos céus, ele está falando logicamente dos humildes. E humilde não no sentido de pobreza, humilde no sentido de uma virtude sublime, onde nós deixamos de ser o centro das coisas para deixar que o bem se faça presente, não se sobrepor a ninguém. E mais ainda, entender que todos nós temos um grau de conhecimento, de entendimento, e que todos estamos em evolução. Não há melhor e nem menor. Um sempre necessita do outro. É assim a evolução.
E aí a gente começa a fazer uma reflexão. Por que de tanto orgulho? Por que carregamos tanto orgulho? Se o orgulho nos afasta de Deus. Kardec vai dizer isso. E a humildade nos aproxima de Deus. Porque é reconhecer que acima de nós existe um ser superior. E nós somos conduzidos por uma luz que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas buscamos outros caminhos. Caminhos tortuosos, doloridos, sofridos, para um dia e um momento acordar para essa realidade. Então, nós precisamos buscar essa compreensão. Kardec diz: por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade. Estamos cada vez mais buscando esse palco de destaque. Queremos estar sempre sobrepondo ao outro, aonde estivermos, entre os nossos familiares, dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja onde estivermos. A soberba ainda impera em nós. E por quê? Porque nós somos orgulhosos, somos egoístas, é o filho do orgulho, e esquecemos que nós estamos aqui para ensinar e aprender um com o outro. Mas revestimos a coroa do orgulho, a prepotência. Quantos irmãos são humilhados? Quantas vezes nós também somos humilhados, e quantas vezes nós já humilhamos e humilhamos um irmão? E para quê? E nesta atitude, nós estamos se afastando dos ensinamentos do Cristo. Nós estamos se afastando da fraternidade, de entender que todos nós estamos aqui unidos em torno de Deus, mergulhados em Deus, porque nada existe sem Deus. E Kardec diz que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, porque ficamos cegos diante das coisas da terra, da materialidade oferecida para nós, que é para instrumento de evolução, mas utilizamos para a nossa ganância, para o nosso prazer pessoal. E isto nos adoece. Por que nos adoece? Porque esquecemos que estamos no corpo material, mas nós somos espíritos e necessitamos viver na terra como espíritos no corpo humano. O corpo perece como toda a matéria perece. Nós sabemos disso. Certa vez eu estava sentado aí, assistindo uma palestra. Sabe aqueles dias que você vem e parece que está tudo nebuloso? E aí, sentadinho aí, eu estava ouvindo o palestrante falar de humildade, de orgulho. Veio logo na minha cabeça, mas de novo. Passa uma semana, 2 semanas, você chega aqui, sempre tem um assunto: humildade e orgulho. Seja de um outro capítulo do Evangelho, seja de um outro item, seja do Livro dos Espíritos, orgulho, egoísmo. E aí, eu fiz a pergunta em pensamento: por quê precisa ser assim? Eu tive uma resposta imediatamente. Nós necessitamos de repetir em nossa consciência e nosso coração o bem,
os ensinamentos do Cristo, porque estamos arraigados, enraizados por muitas existências, trazendo o nosso subconsciente as nossas más inclinações, os nossos desejos pessoais. E aí, para que possamos fazer a nossa jornada evolutiva, há a necessidade de repetirmos 70 vezes 7, ou seja, infinitamente o bem em nós. Os bons pensamentos precisam ser corriqueiros. As nossas atitudes boas têm que ser corriqueiras. Então nós precisamos realmente estar lendo o Evangelho sempre, ouvir sempre sobre o orgulho, ler sempre o orgulho e a humildade, para que nós possamos se situar. Como estou agindo em minha vida? Por isso que o Evangelho é essa luz maravilhosa. Kardec continua dizendo: concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Nós somos pequenos, mas olhamos no espelho como grandiosos, soberbos. Eu posso, eu quero, tem que ser do meu jeito. E há se me contrariar. É uma pena, porque nós angariamos em nossos corações, nos nossos sentimentos, em nossas vibrações, desgostos, decepções com os outros? Não, conosco mesmo, porque estamos contra a corrente do bem e do amor, contra a corrente dos ensinamentos do Cristo. Amai uns aos outros como eu os amei. Mas fazemos o contrário. Daí, Kardec continua dizendo: essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los a negar até mesmo a divindade. Nós achamos que estamos numa posição top. Daqui a pouquinho nós estamos naquela posição tão humilhante, que quanto mais o orgulho, a queda será mais violenta. E não é assim que acontece? É assim que acontece. E não reconhece Deus, não reconhece que existe uma lei divina que rege tudo e a todos, todos os seres da natureza. Ou, se consentem em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. O nosso pensamento povoa muitas vezes o desejo da riqueza, o bem-estar material, e nisso se engrandece a tal ponto que esquece que tudo o que temos é um empréstimo divino. Ah, mas eu trabalhei, eu sacrifiquei, tem seu mérito. Mas não esqueça, se não for para o bem da humanidade, se for para si só, para atender o nosso egoísmo, nosso interesse pessoal, tudo uma hora ruim, destrói, desaparece. Porque o Pai tem esse poder. Então nós achamos que governamos a nossa vida, mas não é bem assim. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem.
É atitude de orgulhoso. É atitude da prepotência, do poder, da ganância. Esquece os valores reais, aqueles valores que os ladrões não roubam, que as traças não consomem, aqueles valores que nós vamos levar existência em existência. Então Kardec ele traz, nós temos a inteligência, mas a nossa inteligência ela não é inteligência universal, ela não é a inteligência absoluta, a nossa inteligência ela é relativa. O Pai Criador é a suprema inteligência, e nós somos criaturas, e não Criador. E aí nós temos que se posicionar nisto, para que nós possamos dar uma direção melhor para a nossa vida. E que isso implica no dia a dia, em muita coisa. Uma delas, o perdão. Porque machucamos corações, humilhamos corações, passamos o trator em cima do irmão, achando que temos o direito de fazer isso, porque ele errou, mas quem não é? Eu costumo dizer que se a gente não exercer o perdão, a gente não sai nem de casa, não levanta nem da cama, de tão devedor que somos diante dos irmãos, diante da nossa vida. Mergulhamos em mágoas, em sofrimento, por não saber perdoar. Por isso que o exercício do Evangelho em nós, para dissolver aos poucos esse sentimento tão cruel que nós carregamos. Então, como diz Kardec, nós temos que compreender, mas o véu do orgulho não deixa compreender. A cegueira nos faz melhor que o outro, nos dá uma posição muito superior, achando que somos os melhores. E por quê? E para quê? Um dia o véu se rasga, e aí nós vamos sentir a realidade. E Kardec continua dizendo: se recusaram a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. Quando você vai falar de religião, vai falar de Deus, vai falar de Jesus, ignora e zombam da gente. Já vem com esse negócio de religião, já vem com esse negócio de Jesus. Mas nós não devemos esmorecer, porque aquele que já encontrou Jesus só precisa perseverar e pedir para que não caia em tentação, porque somos fracos, muito fracos. Mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal. Nós sempre queremos estar no pedestal, nós queremos estar sempre em evidência. Isso não vai nos levar ao reino dos céus. Kardec continua dizendo: esta razão, porque só tem sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Quantos, infelizmente, ainda se sentem cegos, ou se fazem de cegos, para não deixar se envolver
que existe um outro mundo além do mundo material. Há o mundo invisível, mas como não se vê, a incredulidade é tamanha. E nós, espíritas, somos também muitas vezes incrédulos, porque nós estamos diante de alguns probleminhas e nós já pensamos negativo. Nós esquecemos dos ensinamentos. E aí começamos já a ser derrotados por nós mesmos, devido à nossa incredulidade. Atribuem-se muito espírito e saber para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros neste mundo invisível de que tanto escarnecem. Então não vamos brigar com ninguém, não vamos buscar contendas, porque aquele irmão que não acredita na reencarnação, ele vai assistir ao vivo e a cores a sua própria. Porque a lei de reencarnação é lei divina, é lei de Deus. Jesus trouxe, mas os homens são cegos em entender isso. E lá que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seus erros. A carinha da criança. Mas se somos nós assim, aqueles que ainda não acreditam. O que eu fiz na minha existência? Vai se perguntar. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los em partes iguais, nem dividi-los em partes iguais. Porque aquele que assim não reconhece, ele vai ter que passar por um processo de evolução para que ele volte e retome aos caminhos da humildade. E aí, dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. É isso que quer dizer. É isso que o Evangelho nos ensina. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Daí porque, por muitas vezes, nós precisamos ouvir, ler e praticar em nós esta virtude. E o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Temos que abandonar o velho homem, o velho hábito. O novo homem é humilde, o velho homem é o orgulhoso. É isso que o Cristo veio nos ensinar. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus. É isso. Aí nós deparamos em que grau de humildade estamos. Submissão a Deus, submissão ao outro, ao próximo. Como que estamos no nosso relacionamento? Nós não aceitamos a opinião dos outros, não aceitamos as ideias, não aceitamos o que realmente é de bom para todos, porque está em mim em ser mais que o outro. Então, submissão a Deus é para os humildes. E ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Está aí. A revolta é um indício grave e sério de orgulho.
Quando se revoltamos, é porque nós não aceitamos a situação, nós não analisamos a situação, os nossos problemas, as consequências que estamos sofrendo das causas colhidas. E aí sofremos. E aí revoltamos. E a revolta vai contra Deus. Kardec fecha dizendo: mais vale, portanto, para a felicidade futura, que o homem seja pobre em espírito, no sentido mundano, e rico em qualidades morais. Este é o ensinamento. Temos que buscar qualidades morais. E o Evangelho nos faz buscar esta qualidade. Num esforço, o nosso sacrifício hoje não é o da cruz, não é o sacrifício do corpo físico. Nosso sacrifício hoje é mudar nossa mentalidade, nosso psiquismo para o homem novo, o homem com Cristo, o homem com Jesus. Ser gentil com as pessoas, ser amorosas, bondosas, ter sentimentos de misericórdia, porque necessitamos de misericórdia, ter sentimentos de perdão, porque necessitamos ser perdoados. Ter compreensão. Difícil é, mas o trabalho é esse. O nome já diz: sacrifício. Nada acontece assim simplesmente. Temos que sacrificar. E que o Evangelho nos faça isso, que buscamos esse sacrifício, porque a luz de Jesus é a nossa redenção, é a nossa alegria, a nossa felicidade de viver. E que possamos viver melhor, amando uns aos outros. Nem por isso nós teremos que derramar em nossos olhos algumas lágrimas, porque necessitamos de estar com Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.